Eu sou do tempo em que a infância se renegava aos brinquedos. Na conversa dos adultos, o guri não metia o dedo. Obedecia aos mais velhos, fosse qual fosse o senão. Não tinha vontade própria, nem ganhava o chimarrão. O meu nome é Vantuir Cáceres, sou músico, compositor e quero contar para vocês um pouco da história da música O Primeiro e Último Mate, que é uma história entre eu e o meu avô. Eu ganhei o primeiro mate dele e depois, por consequências da vida, eu ofertei o último mate para ele. E essa obra, essa história virou poesia e virou música e hoje está chegando em todas as casas, as famílias. Sabe que a minha história familiar, ela começou todo no interior. Foi na Codilaria do Rincão. Meu avô e minha avó formaram família na Codilaria e tiveram seus filhos. E depois o meu pai conheceu a minha mãe no mesmo lugar, mesma localidade, e lá formou família. E então essa infância do interior, né, que é muito bonita, nunca mais esqueci. E aí a gente veio para a cidade, mas o interior não saiu da gente. E quando eu lembro que eu tinha 5 anos de idade, eu sou de uma família de 4 filhos, tenho 2 irmãs mais velhas e depois uma mais nova. E naquela época ficaria ruim a minha mãe se deslocar na questão dos estudos. No próximo ano eu ia iniciar a estudar a primeira série. E aí resolveram então me mandar eu lá pro interior para que eu fosse estudar lá, para dar uma folga para minha mãe, né? E lá eu me deparei com aquela rotina de interior, sem luz, era rádio a pilha, era vela, e logo entrei no ritmo do interior. E eu lembro que eu acordava de madrugada com a minha avó ariando fogão a lenha, e aquele barulho da cozinha. E aí eu acendia a minha vela e ia lá para a cozinha para ficar junto dos meus avós. E eu sempre via naquelas madrugadas a cuia rodando, meu avô e minha avó tomando mate junto. E eu lembro que numa certa madrugada, meu avô serviu o mate e antes de passar para minha avó, a cuia parou na minha frente. Eu até me surpreendi porque era várias madrugadas e eu só assistindo os dois mateando. Pois bem, aí eu peguei a cuia e aí tomei meu primeiro gole. Quantos anos tu tinha lá? Eu tinha 6 anos de idade. E o meu primeiro gole, na verdade, por que eu não esqueci o primeiro mate? Porque foi um mate frouxo que meu avô fazia. E aqui a água entrou desenhando, né? Então foi um dos motivos de não ter esquecido. Mas eu poderia até muito bem ter me ressabiado com o mate. Mas não, eu me senti valorizado, me senti gente, me senti homem, né? Então eu nunca mais esqueci esse momento. E aí eu tinha mais um motivo para acordar todas as madrugadas e estar lá junto do meu avô, da minha avó, mateando com eles, e conversando. E parecia que eu fazia parte como fazia parte do cenário, mas eu parecia me sentir importante, me sentia gente, né? Como dizer, eu existia, né? Mateando com os dois. Então esse foi um momento que eu nunca mais esqueci. Depois vim para a cidade, né?
Mas mesmo assim comecei a estudar na cidade. Minha rotina entrou na convivência da cidade com a minha mãe, com minhas irmãs, meu pai. Mas logo nas férias que a gente tinha do interior, né, sempre as férias de junho, as férias grandes que nós sempre falávamos, né, sempre era lá na Codraria, no interior, que fica a 50 quilômetros de São Borja. Passou-se os anos, né, depois houve a necessidade de trazer os meus avós para a cidade, devido à idade, né? E aí nós passamos naquela convivência entre meu avô, hospital, saía, voltava. E aí chegou um ponto que a gente sabia que a idade já tinha batido na porta dele, né? Problemas de saúde e tal. E numa dessas o meu avô estava no hospital. Ele sabia que já estava chegando o momento dele. O meu avô tinha pneumonia, né? Deu uma pneumonia forte nele. E em pouco da idade também, né? Quantos anos ele tinha? Tinha 85 anos. E aí eu lembro que nós estávamos lá no quarto do hospital e o meu avô me olhou assim, meu filho, estou com vontade de tomar um mate. E aí eu olhei para a finada da mãe e aí concordamos e fomos providenciar o mate, né? Fomos em casa buscar erva, cuia, bomba, enfim, todos os avios do mate. E aí nós fizemos o mate para ele. E aí eu ofertei o mate para ele, era uma felicidade total, né? Ele, quando pegou aquele mate, parecia que estava comendo doce, né? Feliz. E quando eu ofertei um mate para ele, me voltou lá atrás, sabe? Quando eu tinha 6 anos, que ele me deu o primeiro mate. Isso foi forte, sabe? Porque como a gente sabia que daqui uns poucos dias já não estaria mais conosco, né? Mas eu estava, de certa forma, retribuindo aquele mate que ele tinha me ofertado quando eu era pequeno. Então foi um momento muito especial, muito forte, que eu não esqueci também desse momento. E logo em seguida ele apagou a vela. Foi no dia 29 de julho de 2009. Aí ele partiu. Eu lembro que eu fiquei com essa história na cabeça e a gente sempre, quando está envolvido com música, um grande amigo que eu tenho, que é considerado um dos maiores poetas do nosso Rio Grande, que é Rodrigo Bauer. Em uma oportunidade nós nos encontramos e aí temos vários trabalhos juntos e aí eu contei com o Rodrigo: Rodrigo, temos um tema para nós explorar. Em primeiro lugar, agradecer ao Cáceres, né? Porque na verdade o tema que eu acho que é o que mais poderoso tem nessa composição, essa facilidade que essa composição tem de emocionar as pessoas em função do tema, é uma história verídica, é a história de vida do Cáceres com o avô dele. Ele me contou essa história, isso antes, eu acredito que talvez em 2010, porque eu tenho uma peculiaridade de criação que eu gosto de conviver quando é um tema bastante expressivo, poderoso, como é o primeiro e o último mate. Eu gosto de conviver um pouco com essa temática. E eu passei alguns meses, eu acredito,
com esse tema na cabeça, desenvolvendo, dormindo e acordando com o tema, observando roda de mate, observando o sentimento familiar. E o dia que chegou, que eu coloquei no papel, ele foi assim, ele chegou e desceu sozinho praticamente no papel. Foi iniciar e terminar com o poema. Aí passei para o Cáceres no início de 2011, não sem antes me emocionar também com o tema, porque, como eu digo, não tem quem não se emocione com um tema assim, porque conta a história da família, uma história que todos nós já vivemos, de admiração com o avô, e conforme a vida vai passando, depois essa ótica vai mudando, e hoje o olhar de neto que nós tínhamos, no meu caso, já é o olhar de avô, que é quando eu contemplo os meus netos mesmo. Foi algo muito, muito, muito especial, e eu te agradeço pelo tempo. Essa música, ela ficou... Do primeiro momento eu não consegui fazer uma melodia a contento, e por certo ela amadureceu comigo, e eu lembro que fiquei com ela guardada comigo durante 7 anos. Eu mais declamei ela do que cantei, até que eu lembro que um dia eu consegui fazer melodia a contento. Aí conversei com o Rodrigo, Rodrigo, eu acho que agora ela está no ponto que eu quero. E aí nós conseguimos colocá-la no Carijo. Eu sou do tempo em que a infância se relegava aos brinquedos. Na conversa dos adultos, o guri não metia o dedo. Obedecia os mais velhos, fosse qual fosse o senão, não tinha vontade própria, nem ganhava o chimarrão. Quando fiquei mais taludo. Bueno, meus amigos, aqui Nilton Ferreira, cantor e compositor gaúcho. Tchê, falar sobre o primeiro e último mate, para mim é uma das músicas que realmente fez a diferença e vai continuar fazendo a diferença na minha vida. Quando fui convidado pelo Vantuir para cantar o primeiro e último mate, que ele me disse: Ferreira, o dia que passar no festival, o intérprete, eu gostaria que fosse tu. Mas ele não tinha me contado toda a história. A partir do momento que ela passou no Carijo e eu fiquei sabendo que era a história da sua vida, ela tomou uma proporção incrível. Cantar no palco do Carijo, receber o carinho das pessoas, e hoje, vendo a proporção que se tornou essa obra, tanto poética pelo lado do grande Rodrigo Bauer, como musical do Vantuir, juntando essa veracidade do trabalho, ela é uma obra para ficar eterna no coração das pessoas. Eu me sinto privilegiado em poder cantar um trabalho dessa magnitude num palco de extrema qualidade que é o Carijo. E hoje ela está no palco da vida, para cada um tomar ela e levar para dentro da sua casa da melhor forma possível. Emocionado mesmo eu fico quando ouço primeiro e último mate, porque hoje ela já está retribuindo esse carinho todo para a gente. Parabéns, Cáceres. Parabéns, Rodrigo Bauer, e gratidão a vocês por me permitir eu dar voz ao poema e à musicalidade do Vantuir com o poema do Rodrigo Bauer para a arte regional. Tchê, baita abraço e que a música sirva para nos encontrarmos sempre. Que principia espumando, sacia a sede da alma e aos poucos vai se lavando. A vida é que nem o mar, aos poucos vai se lavando. Eu sou o Renan Goulart, eu toco acordeon e gaita, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. E para mim foi um prazer receber o convite através do meu amigo e irmão de arte, Vantuir Cáceres, para fazer parte do grupo, participar do 33º Festival do Carijo da Canção. E posso dizer que foi testemunha da emoção que a gente viveu, que eu acho que é o propósito que se traduziu naquele festival. A gente sabia a responsabilidade, o peso de tocar uma música que mexia profundamente
Eu falo pessoalmente, né, porque conheci o seu Salvador e foi uma emoção muito grande perceber que já na passagem de som, né, a música chegou, né, até as pessoas que estavam presentes, acompanhando, né, por uma letra que trata com profundidade, né, onde o poeta Rodrigo Bauer teve uma felicidade de compor, e a roupagem musical que deu um colorido muito grande, a letra casou muito bem com a letra. Qual é a importância da música, dessa obra na tua carreira poética? Ela transcende, né, Cáceres, a questão da gente gostar do tema, ela transcende a questão da gente ser premiado num grande festival, porque o Carijo é um grande festival, né? O Carijo é um dos maiores festivais da história do nosso movimento. Ela protagonizou um feito bastante difícil, porque quando o Cáceres me disse, olha, a música está pronta, nós vamos mandar para o Carijo, eu chamei a atenção dele que faziam 2 anos consecutivos que eu ganhava o Carijo. Fazia 2 anos que eu tirava primeiro lugar no Carijo. E seria o 3º ano consecutivo que eu iria ao Carijo. Tendo 2 anos de primeiro lugar. Então, dificilmente, porque eu não lembro de outro feito como esse no movimento dos festivais, entre os grandes festivais, que é Carijo, Califórnia, Tertúlia, Coxilha, Sapecada, eu não lembro de um tricampeonato, e eu disse para ele que era muito difícil e que eu enxergava nessa música uma perspectiva e um potencial de vencer um festival como o Carijo. E ele me disse, não importa é nós mostrarmos, ir para o palco e participar. E ela nos surpreende com o primeiro lugar do Carijo. Então, uma coisa é fazer uma música que a gente gosta, outra coisa é essa música ganhar um grande festival. Mas quando ela faz essas duas, ela protagoniza esses 2 feitos, e além de tudo ela cai no gosto popular, e ela ainda é gravada por um dos maiores grupos de música gaúcha da história, que foi o caso dos Monarcas. Passo lerdo das horas, fui pouco a pouco crescendo, enquanto piás viram homens, a homens envelhecendo. A vida é que nem um mate, que principia espumando, sacia a sede da alma e aos poucos vai se lavando a vida. Buenos amigos, eu sou o Thiago Machado, integrante do Grupo Os Monarcas. Quero falar um pouquinho da música O Primeiro e Último Mate. Então quero dizer que é um prazer fazer parte desse trabalho, né? E também divulgar essa música, porque tem um conteúdo muito bonito, e a gente chegou a essa música através do nosso amigo Nilton Ferreira, da bela interpretação dele no festival, né? E a gente ficou conhecendo ela e trouxe para meus colegas do Grupo Os Monarcas escutarem, aonde foi unânime o gosto, né, pela música, por essa história linda que os poetas tiveram a honra de compor. E graças a Deus a gente gravou ela, regravou, né, no nosso disco, 50 anos. E graças a Deus está tendo uma repercussão muito boa em todo o sul do Brasil e até fora do Brasil. Tem lugares que chegam a pedirem 10, 15 pedidos. Ainda é uma música recente, né? Poucos conhecem, mas ela tem um cunho e uma beleza musical muito grande. Então, quero agradecer pelos compositores Altuir, né, por nos emprestarem essa obra, por também fazer parte da família Os Monarcas com as suas composições, e vida longa ao primeiro e último mate. E se você não conhece, tem que conhecer. Um grande abraço aí em nome do grupo Os Monarcas. Alô, meu amigo Vantuir Cáceres e o povo que está assistindo. Eu sou David Zacarias do Grupo Os Monarcas, guitarrista, cantor, intérprete com Os Monarcas da música O Primeiro e o Último Mate. Essa obra linda
composta pelos meus amigos Vantuir Cáceres e Rodrigo Bauer. Essa música representa, na minha vida, muita coisa. Antes da minha entrada nos Monarcas, eu trabalhei um tempo como radialista. E essa música era uma das músicas mais pedidas na voz do Nilton Ferreira. E com o passar do tempo, vim trabalhar nos Monarcas e tive a oportunidade, o prazer de interpretar essa música. E essa música faz parte, então, da minha vida desde o rádio. Mas eu tenho um carinho especial por essa música, pelo seguinte: meu avô, finado Carlos Algiber Zacarias, que foi o homem que me criou, foi meu pai, foi o que me alcançou, o meu primeiro mate. E no dia que ele veio faleceu sentado numa banca no lado do fogão a lenha, na nossa casa. Ele fazia hemodiálise e eu trouxe ele da diálise, e eu fazia sempre um mate. Ele não podia tomar muito por causa da hemodiálise, então eu fazia sempre meu chimarrão e ia lá, alcançava um para ele tomava um comigo e ia para minha casa, que era nos fundos. Pois nesse dia eu alcancei também, só que não foi o primeiro, foi infelizmente o último mate para o meu avô, para o meu pai, para a pessoa que me criou. Alcancei o mate para ele, 15 minutos depois ele veio a falecer sentado naquela cadeira. E confesso, cara, que depois, com a vinda com os Monarcas, que tive a oportunidade de gravar essa canção belíssima, né, que eu acho que é uma canção que faz parte de nós, bem dizer, todos os gaúchos, daquele que aprecia um bom chimarrão, que aprecia a família. Foi especial. E toda vez que eu canto, eu procuro interpretar da melhor forma possível, porque as lembranças são enormes até hoje, assim, enquanto eu canto essa música. Então eu quero parabenizar o Vantuir, o Rodrigo, pela essa belíssima canção, que é uma canção que com certeza faz parte da vida de cada gaúcho, de cada pessoa que aprecia um bom chimarrão. Um abraço, um carinho especial ao Vantuir, ao Rodrigo, né? Vida longa esses dois mestres da composição. Baita abraço, um prazer falar com vocês. Depois dela ganhar o festival na voz do Nilton Ferreira, bom, eu acho que aí ela entra numa lista muito apertada das obras especiais que eu tenho. Ela ganhou o Carijo, ela foi gravada pelos Monarcas, ela nos emociona, ela nos enche de alegria enquanto compositores de termos feito ela, e ela, além de tudo isso, ainda é um grande sucesso. Então, sem dúvida nenhuma, ela entra no rol das composições mais importantes da minha carreira, não tenho dúvida disso. E também agora eternizada através de uma obra do Jorge Ramage, grande amigo, grande escultor, que também nos presenteou com essa obra aqui que está no nosso meio aqui, que é a imagem de um avô dando um mate para o neto. É quando a gente fala que a poesia é algo muito, muito distinto do poema, né? Tanto que a poesia está aqui também, né? Poesia o que é? É manifestação artística, é beleza, é emoção, e ela transcendeu o próprio poema escrito, virou música, virou composição musical, transcendeu a composição musical e virou escultura nas mãos desse que é um dos grandes artistas plásticos do sul do Brasil e que nos orgulha muito de ser nosso conterrâneo aqui de São Borja, que é o Jorge Ramage. Presenteou o Cáceres com um dos exemplares e me presenteou com outro, e é uma obra que vai ficar para sempre na nossa estante, sem dúvida nenhuma. Te agradeço. Muito obrigado. E te passo o mato. Quando fiquei mais taludo, olhava a cuia rodando, e meu avô velho sábio ficava me observando. Um dia esquentou a água, cevou a erva em um embate,
com seu olhar nos meus olhos, serviu meu primeiro mate. Agarrei aquela cuia como quem pega um troféu, ergui meus olhos da terra pra me encantar com o céu. Eu devo aquele momento muito do pouco que sou, e em cada mate eu encontro os olhos do meu avô. E em cada mate eu encontro os olhos do meu avô. Ao passo lerdo das horas, fui pouco a pouco crescendo, enquanto piás viram homens, a homens envelhecendo. A vida é que nem um mate, que principia espumando, sacia a sede da alma e aos poucos vai se lavando. A vida é que nem um mate, aos poucos vai se lavando. Ao passo lerdo das horas, fui pouco a pouco crescendo, enquanto piás viram homens, a homens envelhecendo. A vida é que nem um mate, que principia espumando, sacia a sede da alma e aos poucos vai se lavando. A vida é que nem um mate, aos poucos vai se lavando. Jamais esqueço seus olhos, olhando os meus sorrateiros. Cevei o último mate pra quem me deu o primeiro.